Bom, são 19h32, 33. Eu acho que está na hora da gente começar. Quem está presente, muito bem. Quem não está, vai chegar. Todo mundo está me ouvindo? Está me ouvindo todo mundo aí? Sim. Então, vamos Sim, começar? pastor. Dá para ouvir. Claro. Micael, você está me ouvindo? Sim. Então, eu queria que você orasse para nós, pedindo que Deus nos orientasse. Vamos estudar Gálatas, capítulo 1, versículo 10 a 24. Bem, graças e paz a todos, boa noite. Então, vamos agradecer a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos desse, Pai. Graças a Deus, Pai, pedimos agora toda a sabedoria na pessoa do pastor Itamir, que o Senhor use, Senhor, capacite o teu servo, assim como o Senhor tem feito até hoje, Pai. Que o Senhor nos dê todo entendimento, Pai, livra nossos corações, nossas mentes, tudo aquilo que nos atrapalhe, Pai, que nos afaste da tua paz. Nossas vidas, nossos corações, que possamos, Pai, nesse período de estudos, Pai, aprender cada vez mais sobre a tua palavra. Assim que oramos e agradecemos. Em nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Só para a gente recordar um pouco, porque se diz que recordar é viver, então vamos recordar um pouquinho daquilo que nós já estudamos nessas duas aulas. Hoje é a terceira aula. Dia 16 de agosto, a primeira aula, deu uma introdução. Semana passada, o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, e hoje do capítulo 1, versículo 10 até o versículo 24, e semana que vem a gente vai começar o capítulo 2. Mas só para a gente relembrar, então vamos lembrar que Paulo está escrevendo para a igreja da Galácia, porque, infelizmente, os Gálatas estão sendo perturbados, vamos dizer assim, por um grupo de pessoas que receberam o Senhor Jesus Cristo como o Messias, mas estavam ainda muito apegados à lei judaica. E, a partir daí, esse pessoal, que depois os críticos chamaram de judaizantes, eles estavam pregando um outro evangelho que, na verdade, conforme nós vimos na semana passada, não era um outro evangelho, era uma heresia completa. Porque quando o Concílio de Jerusalém foi formado exatamente para que a igreja, tanto da ala gentílica quanto da ala judaica, se reunisse e pudesse definir qual é a maneira pela qual nós, seres humanos, obtemos a salvação, o Concílio de Jerusalém definiu que a salvação é só pela fé, é só pela graça de Deus, não precisando mais cumprir as leis judaicas. Então, o próprio judeu, que era alguém que respeitava a lei mosaica, ele ficou libertado, ele ficou completamente livre. Tanto é que aquele versículo que nós conhecemos muito bem, que é João 8:32, são palavras do próprio Senhor Jesus, falando o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade é Ele mesmo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é, Jesus veio para nos libertar exatamente do jugo da lei que nos oprimia, que causava para nós um mal-estar, porque nós sabíamos que estávamos em pecado. Quando Paulo, algum tempo depois, escreve o capítulo 5 dessa carta aos Gálatas, ele escreve exatamente isso. Se você quiser abrir lá, ou se você quiser anotar aí, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para isso que Cristo nos libertou, para a liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, a ideia toda é que o Senhor Jesus veio trazer para nós uma possibilidade de um relacionamento completamente diferente com Deus, não mais debaixo da lei, porque, na verdade, ninguém consegue obedecer à lei. Pode até obedecer à letra da lei, mas não o espírito da lei. E por isso, então, a lei não justifica ninguém. Nós vamos ver isso lá pelo capítulo 3, capítulo 4. Então, o que havia entre os judaizantes
e os Gálatas era exatamente isso. Os judaizantes ficaram pregando para os Gálatas, que eram gentios, pregando o seguinte: olha, vocês receberam a Cristo, muito bem, mas vocês têm que cumprir também a lei mosaica, isso é, guardar o sábado, fazer circuncisão, não comer certos alimentos, porque essa é a lei de Moisés. Quando Paulo vê isso, quando Paulo soube disso, ele escreve essa carta, e escreve uma carta assim de uma maneira muito, muito categórica, para mostrar para eles que, na verdade, eles estão errados, porque estão ouvindo um outro evangelho. E eu queria, então, recordar pelo menos 2 versículos da semana passada, para a gente poder entender o que Paulo vai falar agora, do versículo 10 até o versículo 24. Então, eu quero ler primeiro Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Se você tiver a Bíblia aberta aí, ou o celular, não sei como é que você tem, seria bom você me acompanhar nessa leitura. Olha só. Admiro-me, é Paulo falando, eu estou admirado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente, tão rapidamente. Eu preguei junto com Barnabé, fizemos a primeira viagem missionária e preguei o evangelho que traz a liberdade. Agora eu estou percebendo que rapidamente vocês estão mudando e vocês estão fazendo o quê? Abandonando aquele que o chamou pela graça de Cristo. Isso é, o evangelho, na verdade, é a graça de Cristo, é o favor de Deus para nós, é a misericórdia dele, a bondade dele, o amor, a graça é um presente imerecido. Então, quando nós fazemos qualquer coisa para tentar agradar a Deus na nossa própria força, isso é, através da nossa lei, através daquilo que nós achamos que é correto, nós estamos simplesmente anulando a graça de Cristo. O Senhor Jesus veio e se entregou por nós. Ele não veio para refutar a lei, ele veio para cumprir a lei no nosso lugar. Então, em primeiro lugar, o versículo 6, vocês estão abandonando rapidamente aquele que o chamou pela graça. Isso é, a salvação é a chamada de Deus pela graça para as nossas vidas. Então, a primeira grande verdade que nós aprendemos semana passada é que o evangelho é a graça de Deus para nós. Mas quando você lê os versículos seguintes, do versículo 7 ao versículo 8, nós podemos perceber que esse evangelho que eles estavam pregando, que na verdade não é evangelho, era uma heresia, Paulo condena eles firmemente. Olha só o versículo 7. Na realidade, essa mensagem não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas, então, esses judaizantes, estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho está exposto nessa carta, que foi uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E, a partir daí, nós temos que saber, então, qual é o conteúdo básico do evangelho. E exatamente o que nós vamos fazer durante esses meses aí, isso é, hoje é o último dia de agosto da aula, depois vai ter setembro, outubro e novembro. As nossas aulas vão até o dia 6 de dezembro. Se Deus quiser, até o dia 6 de dezembro, a gente estudou todos os parágrafos que nós temos no livro de Gálatas. E assim, nós vamos perceber exatamente o conteúdo correto do verdadeiro evangelho. Então, a partir do versículo 10, que é o texto de hoje, nós lemos o seguinte, e eu peço a sua atenção para nós lermos a palavra de Deus do versículo 10 em diante. E Paulo começa fazendo uma pergunta muito incisiva, muito interessante. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi diretamente, de Jesus Cristo, por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Paulo, então, está
revendo, né, o seu passado, mostrando para os Gálatas o que ele era e como que Deus transformou completamente a vida dele. Versículo 14. No judaísmo, eu superava os da minha idade, os judeus da minha idade, eu superava a maioria deles e era extremamente zeloso pelas tradições dos nossos antepassados. Mas aí o versículo 15 é muito importante, se você puder sublinhar na sua Bíblia, vale a pena. Mas Deus me separou desde o ventre da materno e me chamou por sua graça novamente. O evangelho, então, é o chamado de Deus pela graça. E aí, Deus deu um ministério para Paulo, que era exatamente esse, de pregar o evangelho aos gentios. Quando lhe agradou, o Senhor, então, fez isso. Quando lhe agradou, revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei, então, fez o quê? Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas, de imediato, eu parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. E aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre isso daqui. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele uns 15 dias. Não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor Jesus Cristo. Quanto ao que escrevo a vocês, eu afirmo diante de Deus que eu não minto. Isso é, a palavra de Deus que Paulo está pregando é uma palavra correta, é o evangelho verdadeiro. Versículo 21. A seguir, eu fui para as regiões da Síria, da Cilícia, e eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer o quê? Aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E o que acontecia? E glorificavam a Deus por minha causa. É um texto muito rico, porque Paulo está dando o seu testemunho. E eu queria, então, mostrar para os irmãos exatamente isso, o que nós temos, a origem singular do verdadeiro evangelho. Gálatas, capítulo 1, versículo 10 a 24. E quando nós lemos todo esse texto que eu acabei de ler, nós temos uma visão, né? Um princípio que mostra exatamente o conteúdo do texto de uma maneira bem clara. O proclamador do verdadeiro evangelho, isso é, todos nós, porque todos nós somos proclamadores do evangelho, nós somos testemunhas. O proclamador do verdadeiro evangelho, ele deve se caracterizar de um modo distinto no desenvolvimento do seu ministério. Agora, você pode pensar o seguinte, mas isso quem está falando é o apóstolo Paulo, ele tinha um ministério. Mas eu queria dizer para você que você, sendo um cristão, você também tem um ministério. Eu, como cristão, eu tenho um ministério. E o nosso ministério é exatamente sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Nós temos um versículo que nós conhecemos bem na nossa igreja, que é o quê? O Espírito Santo virá sobre vocês e vocês serão o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. O nosso ministério é exatamente esse, de testemunhar, de proclamar o verdadeiro evangelho. Aí você vai falar, mas eu não tenho dom de evangelista, eu não sou pastor, eu não sou missionário, mas você é um cristão. Você é um cristão. Você é alguém que tem tido aquela chamada da graça de Deus para ser uma nova criatura. E a partir daí, eu e você temos um ministério. Então, qual é a nossa função? Qual é a nossa tarefa? Qual é a nossa maneira de nos portarmos? O proclamador do verdadeiro evangelho, isso é, o testemunho do Senhor Jesus Cristo, aquele que testemunha da graça de Deus, deve caracterizar-se de modo distinto no desenvolvimento da sua tarefa, do seu ministério. Portanto, a pergunta é, quais são as características que eu e você, como testemunhas, como proclamadores do verdadeiro evangelho, devemos ter? Quais são as características de uma testemunha do Senhor Jesus Cristo? E eu quero mostrar para vocês exatamente isso. 5 características dessa pessoa
você e eu, que devemos testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós devemos nos comportar? Quais são essas características que nós devemos ter? Primeiramente, o proclamador do verdadeiro evangelho, a testemunha do verdadeiro evangelho, ele tem que ter uma relação direta com o seu Senhor. Isso é, se você é um testemunha do Senhor Jesus Cristo, significa que você tem uma relação direta com o seu Senhor. Isso é, você tem frequentado a igreja, você tem lido a Bíblia, você tem orado, mas essa relação direta é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ler a Bíblia é bom, frequentar a igreja é bom, contribuir é bom, mas a sua vida de oração é a maneira pela qual você vai se relacionar diretamente com o Senhor. Isso é, aquele momento em que você derrama o seu coração, fala com Deus, aquele momento em que você lê a palavra e você ouve Deus falando com você. É essa relação direta que você tem que ter com Deus. Uma característica fundamental, e a primeira característica da verdadeira testemunha do Evangelho, é que nós devemos ter uma relação direta com o nosso Senhor. E aí, eu quero chamar a sua atenção para os versículos 10, 11 e 12, para a gente perceber como é que Paulo coloca o seu testemunho. Primeiramente, ele vai falando o seguinte: afinal de contas, eu fui chamado pela graça, e a minha pergunta é a seguinte: eu vou obedecer a Deus ou eu vou obedecer os homens? Eu estou aqui para agradar os homens ou para agradar a Deus? E isso é muito importante nós respondermos essa pergunta, porque no nosso dia a dia, muitas vezes, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos colegas de serviço, os nossos vizinhos, eles não querem ouvir muito do nosso testemunho. E aí, então, muitas vezes, você procura, para agradar os homens, você procura deixar aquilo que Deus tem lhe dado como uma tarefa, como um privilégio, na verdade, uma tarefa privilegiada de o quê? De proclamar o evangelho para as pessoas, de ser um proclamador. E você, então, procura mais agradar aos homens e não a Deus. E se você quer ter uma relação direta com Deus, você tem que agradar primeiramente a Deus e não aos homens. E por que você tem que agradar a Deus? A segunda verdade é que porque o evangelho é de origem divina. O que Paulo está falando aqui é muito interessante. Eu quero que vocês saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Paulo não foi consultar Pedro, Tiago, não foi consultar Mateus, não foi consultar Judas, não Iscariotes, né? O outro Judas. Não foi consultar Tomé. Não, ele recebeu essa revelação, ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor. E você também recebeu diretamente do Senhor. Certamente, o Senhor usou um hino, uma pregação, usou o testemunho de um irmão para trazê-lo à fé, para trazê-lo à chamada da graça. Então, na verdade, você é um cristão porque Deus o chamou, porque o evangelho é de origem divina. Isso quer dizer o quê? Que não é de origem humana, não é alguma coisa que os homens bolaram, não, é a palavra de Deus, são as boas novas de Deus para conosco. O evangelho é de origem divina. E Paulo fala isso de uma maneira muito legal. Eu não recebi ele de nenhuma pessoa, ele não me foi ensinado. Eu recebi ele diretamente de Jesus Cristo. E aqui, mais uma vez, eu posso trazer essa situação, esse exemplo do apóstolo Paulo para a minha vida e para a sua vida. Eu, por exemplo, graças a Deus, eu nasci num lar cristão. Meu pai e minha mãe já eram cristãos, verdadeiramente cristãos, quando eu nasci, quando meus irmãos nasceram. Então, a pergunta é a seguinte:
através de quem veio o evangelho para mim? Veio através do meu pai e da minha mãe. Mas a questão é que não foram eles que me levaram a Cristo. O Senhor, num certo dia, eu me lembro isso muito bem, na minha infância ainda, o Senhor me chamou. Então, o evangelho é revelado por Jesus Cristo. Eu espero que você tenha noção de que você é um cristão, porque um dia o Senhor Jesus Cristo se manifestou a você. O Senhor Jesus Cristo se revelou a você através dos mais diferentes meios, através de um folheto, através de uma leitura bíblica, através de um hino, através de uma pregação, através dos seus pais. Mas o fato é que quem realmente chega até nós não são esses meios, não. É o próprio Senhor Jesus Cristo que entra em nossas vidas e modifica completamente o nosso viver. E isso fica claro pelo seguinte, eu queria que você pensasse e me ajudasse a entender isso daí, que você colocasse isso na prática da sua vida. Quando o Senhor Jesus estava naquela noite lá de quinta-feira, se despedindo dos apóstolos, porque na sexta-feira ele iria morrer, o que aconteceu foi que ele prometeu a vinda do Espírito Santo. E ele disse o seguinte, eu não vos deixarei órfãos, mas eu virei para estar com vocês. Muito bem. Nós temos que entender essa palavra de que eu virei para estar com vocês. Se você quiser anotar aí, abra sua Bíblia em João 14, versículo 1 e 2. E eu vou ler para você lembrar, e até a última série que nós fizemos na igreja, é exatamente sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E em João 14, nós temos exatamente essas palavras muito, muito, muito claras do Senhor Jesus Cristo, mostrando o quê? Que ele veio para nos dar a vida eterna. E essa vida eterna vai ser consumada quando ele voltar. E aí, no capítulo 14 de João, versículo 1 e 2, nós vemos o seguinte, não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que, aonde eu estiver, vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, quando nós encontramos essa palavra do Senhor Jesus Cristo, e lembrando, então, que ele tinha dito que ele não nos deixaria órfãos, nós temos que entender duas possibilidades aqui, e são duas verdades. Primeiro, ele vai voltar, um dia ele vai voltar. Vai ser o final do tempo, e ele vai voltar, e nós estaremos eternamente com ele, como nós temos acabado de pregar agora no livro de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que o nosso Deus é um Deus trino. E se o nosso Deus é um Deus trino, significa que temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem. O Filho estava indo embora, mas ele falou, eu não vos deixarei órfãos. Significa o quê? Que uma das personagens, vamos dizer assim, de Deus trino, estaria conosco, voltaria rapidamente. E, de fato, aconteceu. 40 dias depois, o Senhor Jesus subir, lembra-se disso? Mais 10 dias, na época do Pentecostes, 50 dias depois, o Espírito Santo veio. Então, o Espírito Santo está em nós. E a pergunta é, quem é que revela o Evangelho para nós? É o Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse lá em João que o Espírito Santo faz o quê? Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o próprio Deus que vem e revela o Evangelho para nós. Então, vamos tentar entender esse primeiro ponto. O proclamador do Evangelho, isso é, o testemunho
a pessoa que testemunha, isso é eu e você, porque todos nós somos testemunhas, ele tem que característica? Ele tem uma relação direta com o seu Senhor. E essa relação direta é exatamente essa confirmação do Espírito Santo em nossas vidas, sabendo, então, que nós somos chamados pela graça para termos a salvação em Jesus Cristo. E por isso, eu não vou agradar aos homens. Eu tenho um dever de agradar a Deus, mesmo que isso desagrade algumas pessoas. Então, a minha vida correta, as minhas palavras corretas, o meu testemunho não é para agradar as pessoas, é para agradar a Deus. Logicamente, eu vou testemunhar, vou viver corretamente de uma maneira amorosa, carinhosa. Mas, com certeza, eu vou viver de uma maneira a agradar primeiramente a Deus e, sim, aos homens que devem ouvir a palavra de Deus através da minha voz, para que eles também possam receber o evangelho da graça. Então, essa relação direta que eu, como proclamador, que eu, como um ministro, que eu, como um testemunha, lembrando que você também é ministro, essa relação direta com o nosso Senhor deve ser a maneira pela qual nós vamos testemunhar, vamos conferir para os outros aquilo que Deus tem dado, aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. O Evangelho, então, vai nos permitir ter essa relação direta com o nosso Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e confins da terra. Portanto, o meu dever, mas também o meu privilégio é, a partir dessa relação direta que eu tenho com o Senhor, porque o Espírito Santo habita em mim, o meu dever, o meu privilégio é proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para aqueles que o Senhor tem colocado ao meu redor. Minha família, meus colegas, meus vizinhos, meus amigos da escola ou do serviço, enfim, essa é a minha responsabilidade. Uma segunda característica da nossa tarefa de sermos proclamadores do Evangelho é que o verdadeiro Evangelho tem que mostrar que houve uma mudança em nossas vidas. Isso é, eu como proclamador, eu como um ministro, você como um proclamador, você como um ministro, isso é, como alguém que tem a possibilidade de testemunhar, você tem que mostrar que o seu passado era completamente contrário ao desejo, à vontade de Deus. E você foi transformado, você foi completamente transformado. Então, é muito, muito interessante esse fato de que você, antigamente, tinha uma vida não agradável a Deus, totalmente contrária ao Senhor. E essa é a verdade, eu tenho que admitir isso. Mesmo eu, que tenho nascido num lar cristão, chegou um momento em que eu tive que mudar de vida. E quem mudou a minha vida foi o Senhor. Versículo 13 e 14 diz assim: vocês ouviram qual foi o meu testemunho, qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Isso é o testemunho do apóstolo Paulo. Ele está mostrando, olha, a minha vida antigamente era ruim, era péssima diante de Deus. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus de minha idade e era extremamente zeloso pelas tradições dos meus antepassados. É interessante o que Paulo está falando aqui. E é interessante que você, durante esse estudo agora, você se lembre do seu passado. Lembre-se de como você era. Lembre-se que um dia o Espírito Santo entrou na sua vida e mudou a sua vida. E o que Paulo está mostrando para nós é exatamente isso. Olha só, primeiro ele mostra que a religiosidade nos leva ao erro. E exatamente o que ele está falando. Olha, vocês sabem que eu fazia o quê? Eu tenho um procedimento ruim
eu perseguia a igreja de Deus, mas eu era religioso. Eu era religioso. Isso quer dizer o quê? Que eu cumpria a lei, que eu ia no templo, que eu fazia sacrifícios e assim por diante. Ele era um judeu excelente. E é interessante, se você olhar no terceiro ponto aqui, o zelo religioso, essa religiosidade, nos leva ao orgulho. E ele falava, quando ele, então, entendia-se como um grande religioso, ele falava, quando eu me comparo com o pessoal da minha idade, eu era muito melhor do que eles. Eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Isso quer dizer o quê? A vida religiosa engana a gente, pessoal. Nós precisamos entender isso claramente. E nós, como cristãos, precisamos entender isso de uma maneira mais clara ainda. O que realmente importa na nossa relação com Deus, por isso, aquela união direta com Deus, com o nosso Senhor, com o Espírito Santo, é fatal, é básica, é fundamental para as nossas vidas. Religiosidade é aquele montão de ritos que eu e você podemos praticar, mas que não nos dá vida, não nos dá vida. Então, se você é um frequentador da igreja, você que está nos vendo e nos ouvindo, você é um frequentador da igreja, e se você não teve um novo nascimento, um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, você ainda está perdido. O nosso passado nos leva a ter uma vida totalmente contrária a Deus, uma vida de violência, uma vida de queixa diante de Deus. Nós nos achamos muito bons, muito bons. E nós temos até orgulho. Eu não sou como esse, como aquele. Eu não me envolvi com drogas, eu nunca roubei, e assim por diante. Algumas coisas dessas mais graves, né, que a turma acha que são pecadões. Não, mas você tem inveja, você tem mentira, você tem ciúmes. E aí? E aí? A questão é exatamente essa. A religiosidade, você pode frequentar a igreja sempre, você pode estar até contribuindo, você pode até cantar no coral, levantar as mãos quando canta e assim por diante. Tudo isso é muito bonito, mas é muito bem aceito por Deus quando nós o adoramos em espírito e em verdade. Quando nós fazemos apenas para cumprir ritos religiosos, todo domingo eu vou no culto das 8, porque é o mais cedo, para demonstrar que eu sou realmente uma pessoa fervorosa. Não, todo domingo eu vou no culto das 10h30, porque é mais tranquilo, mas eu tô lá todo domingo, para mostrar para o pessoal que realmente eu sou um crente fiel. Queridos irmãos, isso é religiosidade. Agora, se você vai no culto das 8, das 10h30, das 18 horas, qualquer horário, mas você vai com espírito para adorar a Deus, em espírito e em verdade, isso sim agrada a Deus. Isso sim agrada a Deus. Então, dessa maneira, nós temos que entender que esse passado totalmente contrário à vontade de Deus, ele tem que ser mudado, ele tem que ser completamente alterado. E, graças a Deus, o Senhor faz isso por nós. Não é pela nossa força, mas é pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito Santo habitando em nós, ele transforma o nosso coração. Portanto, veja só, em segundo lugar, o proclamador do verdadeiro evangelho se caracteriza por ter seu passado totalmente contrário modificado pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus em nossas vidas. É muito interessante o testemunho de Paulo. Paulo está falando, então, o seguinte, olha, eu, no judaísmo, eu era alguém fora de série. Eu superava todos da minha idade. E eu era zeloso pelas tradições dos meus antepassados. Por favor,
o zelo religioso pode nos levar ao orgulho. Ah, eu sou bom, eu sou bom. E aquele menino que foi conversar com o Senhor Jesus, ele estava, num certo sentido, orgulhoso também. Senhor, o que eu faço para ter a vida eterna? O que eu faço para ganhar o reino dos céus? Jesus falou, cumpra a lei. Tudo bem, cumpra a lei. E aí, quando Jesus responde dessa maneira, você fica pensando, mas espera aí, a lei não salva, por que o Senhor Jesus disse isso para ele? Para ele perceber e para nós percebermos que a lei, queridos irmãos, com todo carinho, eu quero dizer isso para vocês. A lei não é a letra da lei. A lei é o conteúdo, é o significado, é o propósito, é a razão de ser dos mandamentos. Não é simplesmente cumprir a lei, porque o Senhor Jesus disse, muito bem, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, não é questão do ato sexual adúltero, não. É se você pensar, se você cobiçar, você já pecou. Não é não matar, não é não matar, dar um tiro ou enfiar uma faca em alguém, não. Se você odiar o seu irmão, se você tiver litígio com ele, você já pecou. Então, a obediência da lei é impossível para o ser humano. E aquele menino chega e falou o seguinte, ah, não, se é para cumprir a lei, sim, tranquilo, estou numa boa. Eu tenho cumprido a lei desde a minha meninice, desde quando eu era bem pequeno. E Jesus falou, tá bom, então beleza, joia. Então vamos fazer o seguinte, agora eu quero que você cumpra a essência da lei. E a essência da lei é o amor ao próximo. Então você vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vem e me segue. Qual foi a reação daquele rapaz? Ele foi. Só que ele nunca mais voltou. Por quê? Porque ele era religioso, cumpridor dos requisitos da lei. E muitas vezes nós estamos nesse mesmo barco. Nós cumprimos todas as ordens, todos os requisitos, todos os proclamas, né, da nossa igreja, da nossa religião. E aí, isso tudo nos leva a ficar completamente cegos a essa verdade, de que o que Deus quer é uma vida completamente transformada. E só podemos ter isso quando o Espírito Santo entra em nossas vidas e muda totalmente o nosso caráter. Então, a segunda característica do testemunha, do proclamador do verdadeiro evangelho, é que o seu passado, que era totalmente contrário à vontade de Deus, agora foi transformado pela presença do Senhor na sua vida. Pastor Mas Itamir, o texto continua. Alguém está falando alguma coisa? foi eu que falei, pastor Itamir, que nós podemos considerar isso também, são 2 pontos que eu queria levantar, como ativismo religioso, mesmo em nossos dias, que pode também atingir essa característica de religiosidade nos nossos dias, não somente na situação da lei. Sim. E a segunda coisa que eu queria colocar é para todos os alunos que estão presentes na classe, que nós vamos criar um grupo de WhatsApp, no qual você vai poder colocar durante a semana perguntas, tá? Isso, Mas eu vou dizer uma isso. coisa para vocês. É um grupo para perguntas, tá? E dúvidas acerca dessa aula, dessa matéria. E não é para colocar bom dia, boa tarde, eu acabei de almoçar, fiz essa comida, entendeu? Não, nós não precisamos disso. Exatamente. Tá? É para a gente estudar a Bíblia e o livro de Gálatas. Então, não me venha com pergunta, por exemplo, com quem casou Caim. Não, essa pergunta eu não respondo. Ok? Tá certo. Então, muito bem. Obrigado, pastor Roberto. Veja bem, aqueles que quiserem participar, aí tem o chat, coloca o número do seu telefone no chat, que eu recolho e coloco você no grupo. Muito joia, muito bem. Então, todo o pessoal que está nos vendo e está nos ouvindo hoje, coloca o seu telefone lá no chat e o pastor Roberto vai fazer aquele grupo muito legal, estudando
ou estudantes de Gálatas, hein? A Carta da Liberdade. Já pensou que joia? Muito bem. A palavra é sua, querido. Obrigado. Joia, muito obrigado. Terceira característica do testemunho do proclamador. E eu fiz questão de deixar essa palavra proclamador, porque eu e você devemos proclamar o evangelho. E proclamar o verdadeiro evangelho, não aquele verdadeiro mentira, aquela verdadeira heresia dos judaizantes, de que você tem que cumprir a lei também. Não, graças a Deus, nós estamos completamente livres. Mas a nossa liberdade, anote aí, por gentileza, liberdade com responsabilidade. Liberdade, sim, mas com responsabilidade. Isso é Gálatas capítulo 5, versículo 1 e Gálatas capítulo 5, versículo 13. E a responsabilidade, sabe qual que é? A gente vai ver isso lá depois, mas já vou antecipar para você. Capítulo 5, versículo 13. A responsabilidade é o amor ao próximo. Eu posso viver o verdadeiro evangelho com liberdade, graças a Deus, mas com responsabilidade. Isso é, amando o meu próximo, realmente dando a minha vida em favor do meu próximo. Assim, eu estarei sendo, de fato, um proclamador do evangelho. A terceira característica de um proclamador, de uma testemunha do Senhor Jesus Cristo, está aqui. Ele tem convicção específica da sua tarefa ministerial. Isso significa o quê? Que eu e você, novamente eu insisto, eu e você temos um ministério. E o que é ministério? É um serviço. A palavra diaconia, que vem lá do grego, é exatamente ministério. E aí você fala, novamente, eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu não sou professor de escola dominical. O seu ministério, meu querido irmão, minha querida irmã, o seu ministério, o meu ministério, antes de qualquer uma chamada específica, é proclamar a salvação que está em Cristo Jesus. Então, a convicção específica da nossa chamada é exatamente essa, com base, novamente, em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas, todos nós. Se você quiser olhar para o livro de Mateus, você vai falar, ide, fazei discípulos, ou andando, fazei discípulos. Ou se você quiser olhar para o livro de Marcos, proclama o evangelho para toda criatura. E em cada um dos evangelhos nós temos uma palavra do Senhor Jesus, nos dando essa tarefa, essa convicção específica da nossa tarefa. Eu quero ler para você o João. O João é muito especial. Eu fico muito impressionado com ele, porque 70 anos depois dos acontecimentos, ele conta exatamente o que aconteceu naquela noite, naqueles dias. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, em João, capítulo 20, para você entender qual é a sua tarefa específica. Olha só que coisa bonita. É o dia da ressurreição, é o domingo da ressurreição. E durante a tarde, ele aparece, e ele, lá no capítulo 20, no versículo 21, ele fala o seguinte, novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Ele apareceu entrando o quê? Naquela sala onde eles estavam com medo, e ele entra sem bater na porta, sem abrir a porta, ele entra assim, porque ele tem um corpo glorificado. Esse corpo glorificado um dia será seu e será meu também. Muito bem, mas ele entra e fala o seguinte, paz seja com vocês. E aí, ele dá uma palavra especial. Assim como o Pai me enviou, assim como o Pai me fez um proclamador das boas novas, assim como o Pai me deu uma tarefa de proclamar as boas novas, assim como o Pai me enviou,
eu também os envio. Isso é, a tarefa específica, a convicção específica que você tem da sua tarefa é que você foi um enviado pelo Senhor Jesus Cristo. E aí ele complementa dizendo o seguinte, olha, recebam o Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8, vem novamente essa palavra, recebam o Espírito Santo. E em Atos capítulo 2, o que acontece? O Espírito Santo vem e inaugura, então, a Igreja de Deus. Ele forma a Igreja de Deus. E a Igreja de Deus quem é? É composta por gente que um dia foi transformada, que foi deixando-se aquele passado ruim, aquele passado contrário à vontade de Deus, para ter uma nova vida. Então, a nossa convicção específica de cada um é muito tranquila da gente perceber. E eu sempre coloco o seguinte, aonde você foi colocado para testemunhar do Senhor Jesus Cristo? No meio da sua família? No seu setor lá no serviço? Na sua vizinhança? Você tem uma tarefa específica. Você tem que ter convicção disso daqui. E eu queria que você olhasse para Paulo e tentasse aplicar esses testemunhos de Paulo para a sua própria vida. Olha só, primeira coisa que a gente tem que entender é que a chamada divina é baseada na graça. A baseada na graça do Senhor Jesus Cristo é a chamada divina. Isso é, novamente, o Evangelho é a graça do Senhor Jesus Cristo. A chamada divina é para testemunhar. É para testemunhar. Eu e você fomos chamados para testemunhar. E a chamada divina é para ser o quê? Obedecida. Então, vamos lembrar, qual é a minha convicção específica da minha tarefa, da sua tarefa? Primeiro, eu fui chamado pela graça. Deus me deu o Espírito Santo pela graça. Deus me deu a salvação em Jesus Cristo pela graça. Tudo que tem acontecido na minha vida por meio do Senhor Jesus Cristo é graça de Deus fazendo com que a minha vida fosse totalmente transformada. Aquela vida ruim, desobediente, rancorosa contra Deus, não entendendo os planos de Deus, tudo aquilo foi deixado para trás. Lembra daquela palavra de Paulo, lá aos Coríntios? Quem está em Cristo, o que é? É nova criação, nova criatura. O passado já foi. E agora tudo se fez novo. Exatamente isso é a graça de Deus. O Evangelho, então, queridos irmãos, por favor, entenda bem. Você não está salvo porque você é um bom pai, porque você é um bom marido, porque você é uma boa esposa, porque você é um bom filho ou uma boa filha. Você não está salvo, você não recebeu a salvação porque você é um cidadão de bem. Não, não. Se você for tudo isso, aleluia. Você pode ser um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom vizinho, um bom cidadão, mas tudo isso, as nossas justiças, não são nada diante de Deus. O que vale realmente é a graça de Deus. Ele nos atrai, ele nos chama. O Evangelho, então, é essa graça que o Senhor tem nos dado. Ele tem derramado a sua pela graça. Segundo, você tem que ser alguém com muita clareza de que você tem, então, uma tarefa. Já que você foi agraciado, você tem uma tarefa de testemunhar, de proclamar, de falar aquilo que o Senhor Jesus, só Ele pode fazer na vida de alguém. Testemunho é esse. Não é pregar o evangelho, falar, olha, você precisa se arrepender e tal. Não, testemunho é você contar aquilo que aconteceu com você. Com você. Com você. O que acontece quando acontece um acidente de carro? Então, muitas vezes, os envolvidos pedem que alguém testemunhe. Olha, eu não passei no farol vermelho, tem aqui uma testemunha que estava vendo aqui. Então, quando o juiz chama essa testemunha lá,
ele vai contar aquilo que ele viu, aquilo que ele presenciou. E o que eu e você precisamos fazer é testemunhar aquilo que nós vemos, o que aconteceu na nossa vida. Testemunhar é contar aquilo que eu vi, isso é, eu era assim e agora eu sou diferente, porque o Senhor Jesus transformou a minha vida. Testemunhar, então, é para todos nós. Todos nós somos proclamadores, todos nós somos ministros daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Diaconia é servir o próximo, contando a verdade que Deus tem dado para cada um de nós. A mudança que ele tem dado. A verdade é a verdade que nos liberta. Por isso, essa chamada divina, essa convocação divina deve ser obedecida. Então, não dá para você falar, mas olha, eu sou crente, mas eu não vou testemunhar, não, porque eu não sei. Você sabe, sim. Só ter uma vida correta, uma vida bonita, uma vida diferenciada pelo poder do Espírito Santo, você já está testemunhando. Por isso, você tem que obedecer. As pessoas vão perguntar, mas como é que você não fica triste nessa situação? Como é que você tem alegria, mesmo nessa situação confusa? Olha, eu tenho que contar uma verdade para você. Jesus Cristo habita em mim. Jesus Cristo transformou minha vida. Eu tenho paz nele. Isso você está testemunhando, você está contando, você está proclamando o evangelho verdadeiro. Dizendo o seguinte, olha, eu não sou mais preso às circunstâncias. Eu fui libertado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei livre. E, a partir daí, eu posso compartilhar com você, eu posso testemunhar para você de que realmente, em Jesus Cristo, nós temos uma mudança de vida. É interessante o que Paulo fala exatamente nos versículos 15, 16, 17, só para que você me acompanhe mais um pouquinho nessa leitura de Gálatas, capítulo 1. Ele fala o seguinte, o que aconteceu é uma maneira muito bonita de Paulo colocar o seu testemunho, né? Ele coloca o seguinte, na verdade, sabe o que aconteceu? Desde o ventre da minha mãe, eu já fui chamado, ele já me separou. É interessante isso. Agora, depois de alguns anos já, tendo sido um religioso, perseguido a igreja de Deus, agora ele percebe que ele foi já alguém chamado desde o início da sua vida, ainda no ventre materno. E o Salmo 139 é muito claro em dizer que Deus conhece a nossa vida quando nós estamos sendo formados no ventre materno. Isso é muito gostoso. E aí, essa chamada nos atrai, essa graça nos atrai. E, a partir daí, ele me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu fosse o ministro aos gentios. Então, Paulo tinha um ministério específico. Ele foi chamado para proclamar o evangelho para os gentios. Pedro, por exemplo, foi chamado para proclamar o evangelho aos judeus. Você é chamado para quê? Para proclamar o evangelho aonde você está inserido. Meu querido irmão, você também tem uma chamada divina. Não tenha dúvida nenhuma. Eu creio realmente nisso. Na sua família, na sua vizinhança, nos seus colegas de escola, nos seus colegas de serviço. Enfim, aonde você tem convívio, é ali o lugar em que Deus quer que você proclame o evangelho dele. Agora, sem dúvida nenhuma, Deus também, muitas vezes, chama pessoas de um modo específico para fazer alguma coisa além daquele campo em que você está. Por exemplo, nós tivemos agora no domingo, quem esteve no domingo à noite, nós tivemos um caldo, né? Vários caldos, porque era uma oferta missionária, porque tem um grupo de 9 irmãos da nossa igreja que Deus chamou, e eles decidiram fazer o quê? Eles vão lá para Roraima para ajudar os venezuelanos que estão chegando
exilados, né? Fugidos do seu país. Muito bem, Deus muitas vezes nos chama para alguma tarefa mais específica ainda. E aí é a questão de você obedecer ou não. É questão de você se colocar à disposição de Deus ou não. E os recursos, se ele tem chamado e tem colocados no teu coração, ele vai levantar, ele vai te ajudar. Mas o importante é que você esteja disposto a ouvir a chamada, testemunhar do Senhor e vivenciar a graça que ele tem dado a você. Quarta característica desse homem, dessa mulher, desse cristão que proclama o verdadeiro evangelho. A quarta característica é que tem uma atitude de humildade para com os irmãos. A humildade é uma característica básica do cristianismo. Você lembra que o Senhor Jesus falou, lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 30. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, porque eu tenho o quê? Um coração humilde. O meu jugo é leve. O meu fardo não é pesado. Se o nosso Senhor Jesus tem essa humildade e se fez humilde, deixando a sua glória para vir habitar entre nós e dar a sua vida em nosso favor, eu e você também temos que copiar aquilo que o nosso Senhor fez. E eu quero ler, então, os versículos 18, 19 e 20, e ele fala exatamente isso. Olha, depois de 3 anos, eu subi a Jerusalém para conhecer Pedro. Pedro era, vamos dizer assim, era o chefão dos apóstolos. E Paulo, então, vai lá conversar com Pedro. Eu estive com ele 15 dias, batendo papo, 15 dias. E veja que não é um período grande, não. É só 2 semanas lá e pronto. Eu não vi nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, irmão do Senhor, que não era apóstolo ainda. Ele nem cria no Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus aparece para ele ressuscitado, aí ele se converte. Aí ele é tocado pelo Espírito Santo e se torna também um homem de Deus. Versículo 20. Quanto ao que escrevo, eu afirmo que eu não minto. Eu estou dizendo tudo isso diante de Deus e eu não minto. Significa o quê? Que Paulo reconhece, então, que ele foi um chamado além do tempo. Há um versículo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que ele fala o seguinte, tem umas traduções que ele fala que ele é um abortivo. É uma palavra até meia dura, mas é uma palavra que explica exatamente isso. Quando o Senhor Jesus chamou os 12, você lembra que ele fica uma noite inteira orando, e aí, entre os seus seguidores, ele escolhe 12. Inclusive, escolheu Judas, o traidor, também, dando oportunidade para todos, e todos foram vivendo com ele durante 3 anos. Paulo não era discípulo do Senhor Jesus. Paulo era, na verdade, um perseguidor da igreja, depois que o Espírito Santo veio, lá em Atos 2, e inaugurou a igreja. Mas o fato é que um dia, Deus chamou Paulo com a sua graça. E aí Paulo reconhece, como nós vimos no versículo anterior, que, na verdade, ele tinha sido chamado desde o início da sua vida. Ainda no ventre da sua mãe, Deus já tinha escolhido ele, já tinha separado ele. E ele, entendendo isso, não se coloca como alguém muito especial. Ah, eu sou melhor que todos. Não. Ele se coloca humilde diante dos outros irmãos. A nossa relação na nossa igreja, a relação que devemos ter na nossa vida cristã é exatamente essa, de sempre sermos humildes uns para com os outros. E Paulo é um bom exemplo. E agora eu queria que você anotasse aí, se você puder, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, é um versículo, assim, muito, 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 muito impressionante, a maneira pela qual Paulo reconhece o que Deus tem feito na vida dele. Ele fala e ele se compara com os outros apóstolos. Muito bem. E aí,
se você quiser entender, você pode falar, puxa, Paulo é orgulhoso, mas não é bem assim, não, que você tem que entender. 1 Coríntios, capítulo 15, é muito interessante. Ele está contando que Jesus apareceu ressurreto para Pedro, para os apóstolos, e depois apareceu também para Tiago, versículo 7. E aí, depois desses, apareceu também a mim, versículo 8. Como a um que nasceu fora do tempo, exatamente. Eu não estava naquele grupo de 12, mas um dia o Senhor Jesus achou por bem me visitar de uma maneira específica. E aí, olha só o que Paulo fala. Versículo 9, versículo 10 é o que eu quero que você sublinhe aí. Pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer eu mereço ser chamado apóstolo. Por quê? Porque eu persegui a igreja de Deus. Isso é humildade. Eu reconheço que eu era pecador, eu reconheço que eu andei errado, eu reconheço que eu fiz coisas contrárias à vontade de Deus. Eu nem merecia ser chamado apóstolo. Eu não mereço ser, sequer mereço ser chamado um filho de Deus. Mas Deus, pela sua graça, me salvou. E aí, ele dá uma palavra no versículo 10 que, para mim, é das mais impressionantes. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, porque o verdadeiro evangelho é a graça de Deus. Esse verdadeiro evangelho não foi inútil na nossa vida. Antes, eu trabalhei, olha o que ele fala, e aqui você precisa entender muito bem. Eu trabalhei mais do que todos eles. Eu trabalhei mais do que todos os 12. Porque depois, Judas foi substituído por Matias. Eu trabalhei mais do que todos eles. Mas aí, olha só a humildade. E eu espero que você tenha essa humildade. Mas não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu trabalhei mais, mas não porque eu sou bom. Não, porque a graça de Deus não foi inútil para comigo. Porque a graça de Deus me atingiu de tal maneira que eu não pude fazer outra coisa senão trabalhar, senão servir a Deus, senão proclamar o evangelho de Deus. Eu espero, querido irmão, querida irmã, que você também entenda isso, que a bênção que Deus tem nos dado é graça dele. Portanto, nada de orgulho, nada de você achar que você é melhor que um outro. Não, simplesmente se humilhe e faça com que a graça de Deus use você como um canal para que outras pessoas possam receber essa bênção do Senhor. Você lembra da primeira bem-aventurança? A primeira bem-aventurança é exatamente essa. Bem-aventurado aqueles que são humildes de espírito, que reconhecem que você não é nada, que você é um deficitário. Quando você reconhece isso, você recebe o Senhor Jesus Cristo. Quando você é humilde, você tem a promessa de que você verá a Deus, você terá o reino de Deus. Então, em quarto lugar, uma característica muito importante daquele que proclama, daquele que testemunha do Senhor Jesus Cristo, é ter uma vida de humildade. E aí, para terminar, nós temos uma coisa muito interessante aqui. É bom conhecer os mais influentes, os mais experientes, é bom você ter comunhão com as pessoas da sua igreja, mas, principalmente, é bom você conhecer a verdade de Deus e basear-se na verdade de Deus, não mentir. E a verdade de Deus é que o evangelho é pela graça do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, a quinta e última característica que nós vamos ver nessa noite é que o evangelho tem um testemunho, tem que ter um testemunho na nossa vida que possa glorificar ao Senhor. E Paulo, então, mostra exatamente isso. O testemunho pessoal deve ser dado nos mais diversos lugares. Então, é no meio do trânsito, é no supermercado, é na sua vizinhança, é no seu serviço, é na sua família. Você tem que testemunhar nos mais diversos lugares, Deus tem feito uma obra na tua vida, Deus tem feito uma obra na minha vida, e eu não posso deixar de falar para as pessoas.
aquelas pessoas que convivem com você no dia a dia. Eu tenho aqui, eu já contei isso uma vez, mas eu acho que vale a pena só mencionar outra vez, eu tenho aqui, na minha vizinhança, agora que eu voltei para São Paulo, estou novamente bem aqui no centro de São Paulo, do meu lado direito, eu tenho uma oficina mecânica. E o nome do homem é Elcio. Muito bem. E do lado esquerdo tem um bar, é interessante, um bar que só abre de quinta, sexta e sábado, só à noite. É para tomar bebida, para comer um pastel, um caldo de cana, enfim, coisas assim. E o porteiro dele chama-se Manuel. E como é gostoso, voltei agora no mês de julho, de ver esses dois homens me chamando de pastor, porque eles sabem que eu testemunho do Senhor Jesus Cristo. E o Elcio, graças a Deus, ele tem uma família, a esposa dele é crente. E ele fala, pastor, eu sei que eu preciso voltar para Deus. Eu falei, tem que voltar mesmo. E o Manuel está todo aberto para o evangelho. Isso em qualquer lugar a gente tem que testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Segundo, o testemunho pessoal revela o quê? A mudança que ocorreu na minha vida. Eu era assim e agora sou assado. Eu era assim e agora fui transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. E o testemunho pessoal deve causar o quê? Glorificação. As pessoas têm que falar, puxa, mas é diferente mesmo. Esse senhor aqui, porque eu sou 75 anos já, né? Então, o pessoal que olha para mim fala, puxa, que coisa legal, você tem 75 anos com vigor e tudo mais. Eu falei, glória a Deus, então, pode glorificar a Deus, porque é Ele que dá-me força, é Ele que tem me dado a condição de poder viajar, de poder pregar o evangelho em outros lugares. Eu tenho tido um ministério muito legal que chama-se Fermata, e é um ministério em que a gente viaja pelo menos uma vez por mês, por isso que quando eu fico um ou outro domingo fora, para ajudar pastores que estão, vamos dizer assim, em frangalhos, que estão derrubados, pastores do interior do Brasil que estão passando mal, porque ninguém assiste eles. Então, esse ministério vem exatamente para isso, para ajudá-los, para reforçar, para animá-los, para que eles não desanimem, que eles continuem proclamando o evangelho. E tudo isso tem feito com que eu tenha saído, feito várias coisas, e graças a Deus, o Senhor tem sido glorificado pelo nosso ministério. Não é meu ministério só, não. É uma equipe que sai e visita, por exemplo, agora no mês de setembro, nós vamos para o Espírito Santo, para o norte do Espírito Santo, para mostrar que o Senhor é um Deus bom, misericordioso, para animar os pastores. E, com certeza, pastores sairão dali com o coração mais aliviado. E tudo isso porque nós podemos, então, testemunhar. E a glória toda, sempre, queridos irmãos, todo o ministério que a gente faz, cantando no coral, na escola dominical, dando o nosso dízimo, dando a nossa oferta, indo para uma viagem missionária, tudo tem que ser feito para a glória do Senhor. Eu espero que assim nós possamos ser, então, verdadeiros proclamadores do Evangelho, tendo essas características. E, para finalizar, por sua obra em nossas vidas, Deus deve ser exaltado, sem dúvida nenhuma. Toda a honra e toda a glória para o Senhor. As pessoas vendo a transformação que aconteceu nas nossas vidas, vão glorificar a Deus, devem glorificar a Deus. E a pergunta é essa: é assim que as pessoas agem quando olham para a sua vida? Fica um desafio do texto para nós, para que a gente possa realmente dedicar a nossa vida ao Senhor e mostrar que o Senhor Jesus pode fazer uma mudança na nossa vida. Que Deus nos abençoe. E agora, no meu relógio, são quase 15 para as 9, então são 8h42. Então, se você tiver alguma pergunta agora, pode fazer. Abra o seu microfone e faça. Lembrando aquilo que o pastor Betão falou. Perguntas dentro do texto, dentro do livro de Gálatas. Se não, você coloca no chat e depois a gente vai responder.
enquanto os irmãos se preparam para fazer a pergunta, enquanto vai se preparando aí, lembrá-los que o link é o mesmo, não muda até o final do curso. Boa. Tá? E nós estaremos criando um grupo de WhatsApp. Se você quiser participar dele, coloca o teu telefone aí no chat, que eu já estou recolhendo dos irmãos que colocaram, e vamos formar um grupo de WhatsApp para dúvidas. Não é para mandar bom dia, boa tarde, boa noite. É para dúvidas. Isso mesmo. Alguém ia perguntar alguma coisa? Ou falar alguma coisa? Eu posso fazer uma pergunta, pastor? Eu sou a Cláudia. Pois não, por favor. Eu fiquei com dúvida lá na segunda característica do proclamador do verdadeiro evangelho. Sim, que aí o senhor falou que ele tem o seu passado totalmente contrário ao seu senhor. Até aí tudo bem. Sim. Aí a religiosidade leva ao erro. Uhum. O passar é nesse item que eu fiquei com dúvida. Do passado nos leva à violência. Com relação a Paulo, eu entendi perfeitamente. Mas aí, por exemplo, tentando encaixar, no meu caso, por exemplo, aí fiquei limitada. Tá bom. Então, a violência, muitas vezes, não é só física. Muitas vezes não é só verbal. É minha violência no sentido espiritual. Eu sou contrário, eu sou rebelde a Deus. Eu sou inimigo de Deus. A Bíblia descreve assim, Romanos capítulo 5, lembra disso? Que nós somos inimigos de Deus. Então, é uma violência que eu faço contra o meu Criador. Então, nesse sentido, não é só violência. Paulo era violento no sentido de que ele perseguia a igreja mesmo. Mas muitas vezes nós, ou melhor, nós não, graças a Deus não mais, né? Mas muitas pessoas que não querem o Senhor Jesus Cristo, eles estão violentando, né, a natureza gostosa que Deus fez com que eles se formassem. Então, a violência é aquela atitude de rebeldia contra Deus. Então, nesse sentido, é que nós também podemos ser violentos contra Deus. Entendido, obrigada. Respondeu? Sim. Então, tá bom. Muito bem, irmãos. Muito obrigado pela gentileza de estarmos juntos, reunidos. E, eu quero dizer uma coisa para você. Amanhã, à noite, na igreja, vai ter um pregador muito legal. Eu conheço ele há pelo menos 75 anos. Então, você está convidado a estar no culto da noite amanhã para nós conversarmos um pouco sobre oração, mas uma oração que tem um propósito específico. Nós vamos falar sobre isso amanhã à noite, tá bom? Vamos terminar o nosso grupo agora, nossa aula, e eu vou pedir para o pastor Betão orar por nós, pedindo que a bênção de Deus recaia sobre cada um de nós e tenhamos um final de semana muito gostoso na presença do Senhor. Quero aproveitar e agradecer a presença de todos. Quando eu falo todos, eu só digo todos, porque tem um pessoal que está dizendo todas, e já tem gente até dizendo todes. O todos na língua portuguesa abrange todos, Exatamente. Tanto masculino como feminino. Tá ok? Queridos, agradeço porque você está buscando conhecimento e está dedicando tempo ao Senhor. Isso não é ativismo religioso, isso é dedicação ao Senhor. Oremos, então. Pai querido, nosso coração se alegra de ver, Deus, esse grupo buscando conhecer do Senhor, buscando entender do Senhor. Obrigado, Deus, pela vida do pastor Itamir, pela sua dedicação e carinho para com a tua palavra e para com o ensino da tua palavra. Continua, Deus, falando ao nosso coração, que nós possamos ainda estar, literalmente, Deus, ruminando a tua palavra e, Deus, ainda nos alimentando dos ensinos que o teu Espírito vai nos trazer ainda quando estivermos meditando em tudo que ouvimos, aprendendo do Senhor. Continua falando ao nosso coração. Usa a vida do teu servo amanhã também para ministrar à tua igreja. Abençoa o teu povo e, Deus amado, derrama do teu amor, da tua graça e da tua paz sobre a tua igreja e usa-os para o louvor da tua glória. Muito obrigado por essa noite de estudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito jóia, pessoal. Que Deus nos abençoe. Abençoe. Final de noite feliz, tranquilo. Mica, muito obrigado pelo seu apoio. Então, o Mica e o pastor Betão são pessoas encarregadas para cuidar desse pequeno grupo que vai acontecer aí pelo WhatsApp e vamos conversar e vamos trocando ideias sempre sobre Gálatas para a gente poder aprender
as verdades do verdadeiro Evangelho. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, tchau.